Martelo batido, Carlos Ancelotti na seleção brasileira, data e local definido para a próxima data FIFA. Vamos falar também sobre esta movimentação que pegou todo mundo de surpresa. Portanto, agora vai Ancelotti na seleção, porque o martelo já está batido. Fala galera, sejam todos bem-vindos ao canal BTB Esportes. Sou Jonatas Santos, chegando com tudo neste momento, trazendo as últimas notícias e informações da seleção brasileira, seleção pentacampeã mundial. Mas antes, é claro, eu peço, na humildade, na moral, se você não é inscrito aqui no canal, não perca tempo. Botão abaixo, escrito inscreva-se, ative o sino das notificações. Na opção todos, deixa o like no vídeo, importante demais para o nosso trabalho, importante para o crescimento do canal. Seu like faz com que a plataforma entenda que esse vídeo é importante e acaba recomendando para muitos apaixonados pela nossa seleção pentacampeã. Lembrando, BTB em todos os lugares. Para estar em todos os lugares não pode ser qualquer um, tem que ser Alfa. A Alfa é uma parceira aqui do BTB Esportes, sempre um lance à frente. Vai fazer a sua aposta, faça com a Alfa. Lá você pode fazer com responsabilidade. Primeiro link no comentário fixado, seja Alfa você também. Tem os melhores odds do mercado. Sem mais delongas, vamos aqui ao que interessa, as informações da seleção brasileira. Agora sim, agora vai. Martelo batido, já estamos aqui naquela apuração em relação à chegada do novo treinador da seleção brasileira, tudo acertado entre a CBF e o Carlos Ancelotti. Informação do jornalista César Luiz Merlo. Carlos Ancelotti diz sim à seleção brasileira e não comandará o Real Madrid no Super Mundial. O tempo de contrato será definido na próxima reunião entre staff do treinador italiano e o empresário Diego Fernandes, que representa a CBF. A entidade quer um vínculo até a Copa do Mundo de 2030. Então, basicamente, seria ali um contrato por 2 Copas do Mundo, 2 ciclos de Copa do Mundo. O Ancelotti, que costuma, recentemente, no Real Madrid, nessa segunda ou terceira passagem, um trabalho longevo como treinador, e tem ali o hábito de ser paizão, de organizar. Eu acho que, apesar dos pesares com a demora, aconteceu esse namoro naquele período que acabou culminando no fim do ciclo do Tite. Aí assumiu o Ramon Menezes interinamente, ficou esse namoro com o Ancelotti por quase um ano e meio, por conta do contrato dele com o Real Madrid. Aí a seleção brasileira fecha com o interino Fernando Diniz, que na ocasião ele até dá uma declaração durante essa semana que estava muito dividido, porque colocava 100% de força no Fluminense e não tinha ali tanta atenção para a seleção brasileira. E nisso foi culminando numa série de erros, de tomadas de decisão, até que vem o ciclo do técnico Dorival Júnior. Conversamos bastante aqui no nosso período das coberturas da seleção brasileira. BTB Esportes sempre presente, inclusive tivemos na Granja, ainda na época do Diniz, tivemos em Brasília, Belém, Salvador, todas as coberturas da seleção no período Dorival. Estávamos nos jogos, inclusive, fizemos o amistoso na Europa contra a Espanha e contra a Inglaterra. Foi até um período, um início muito bom na seleção brasileira, mas o Dorival ele não encontrou, na minha questão, uma das coisas que mais tocamos nesse assunto com o Dorival era o lado do entrosamento. Eu até pergunto a você, torcedor brasileiro que está aqui com a gente nesse plantão, o que faltou mais para o Dorival? Ali o entrosamento, ele não teve, acabou tendo problema de jogadores com lesão, não tinha ali a equipe 100% na mão. Coloquem nos comentários, mas o importante é que agora sim a seleção brasileira ela toma um norte, ela toma uma direção, porque tem um comandante que pode sim potencializar mais os seus jogadores, Ele é considerado também um paizão, que agora é o Carlos Ancelotti. A gente já está aqui no aguardo, haverá uma reunião então para definir o período de contrato. Depois do Ancelotti passar por esse período de oscilação no Real Madrid, com certeza agora ele diz sim, as portas estão abertas, o caminho está livre
para a seleção brasileira. Eu pergunto a você, torcedor, está animado com a chegada do italiano Carlo Ancelotti? Acredita que uma boa saída, uma boa solução para a seleção brasileira nesse momento? Trazer mais um retrospecto aqui do treinador no Real Madrid. Ele teve a primeira passagem em 2013 a 2015, foi campeão da Champions em 2014, né, a famosa La Décima. Segunda passagem foi em 2021 a 2025, aliás, 2 passagens, só corrigindo, pelo Real Madrid, ganhando Champions 2021, 2022, fez parte daquelas viradas, né, históricas contra o Manchester City, contra o Chelsea. Um Real Madrid muito competitivo. Eu acho que o Carlo Ancelotti, ele pode resgatar não só a qualidade e o talento dos jogadores brasileiros, que é o que ele explorava muito, com o Vini, com o Endrick, com o Rodrigo principalmente, jogadores do Real na seleção brasileira, dos jogadores da seleção e também do Real Madrid. É explorar o que potencializar cada jogador e utilizar, né? Ele fazia no Real, ele fazia um tipo de losango, né? Com o Bellingham, com o Rodrigo, com o Vini, basicamente, e com o Mbappé, né? As jogadas principalmente no ataque por Mbappé. Na seleção brasileira, a gente agora vai aguardar o objetivo, né? Conforme vamos acompanhar a seleção brasileira na próxima data FIFA. Eu já vou trazer o local, data definida e uma aspa ali do presidente Edinaldo Rodrigues da CBF, que definiu, que trouxe aí essa informação. Mas agora a gente vai aguardar para saber como o Ancelotti vai trabalhar essa seleção. Fato é que os pontos fortes do Ancelotti eu separei para trazer aqui para você, torcedor. Gestão de elenco. Ele vai ter esses jogadores brasileiros, né, seja que atuam no futebol brasileiro, que atuam no futebol europeu, nas mãos. Ele tem essa qualidade de ter ali uma gestão de elenco. Isso é muito interessante num cenário de seleção brasileira. A gente perguntava, questionava muito o Dorival sobre isso, em relação a entrosamento. Faltava esse entrosamento, faltava esse a mais para a seleção brasileira, né? Outros pontos interessantes para do Ancelotti, outros pontos fortes, é calma e adaptação, né? Muitos se perguntam, como é que vai ser o trabalho do Ancelotti na seleção brasileira? É uma outra escola, é uma escola italiana. O Ancelotti tem essa facilidade de se adaptar. É claro que ele vai morar no Rio de Janeiro, vai ter ali sempre constantes visitas à CBF, vai ter que assistir os jogos aqui no Brasil, dos times onde tem jogadores performando, vai ter que assistir jogo do Palmeiras, do Flamengo, do Corinthians, do Vasco, do Atlético, enfim, todos os times. Ele vai ter que rodar o Brasil para trazer talvez até uma cara nova, né? Prestes aí ao ciclo da Copa do Mundo. Quem seria a novidade nessa seleção brasileira? Quem poderia ter mais espaço? Claro, além de rodar o mundo para buscar os jogadores também que estão atuando na Europa. Acho que ele pode equilibrar, ele pode trazer esse equilíbrio. E também agora a ansiedade para saber, né, as primeiras palavras do Ancelotti como treinador da seleção, né, a primeira convocação. Como é que vai ficar a questão também do Neymar na seleção brasileira, em virtude do Ancelotti? Tudo isso são perguntas que a gente vai ter logo para responder a você, torcedor. O sistema base dele tático é o 4-3-3. Ele se adapta também a algumas variações do 4-4-2, no 4-2-3-1. É mais um estilo de jogo com ataque muito rápido, com muita transição. Então é algo que ele pode devolver as características, solidez na parte defensiva, no caso do Real Madrid, com o Militão, com o Rudiger, com o Alaba. Então são qualidades que o Ancelotti pode trazer para essa seleção, além de uma flexibilidade muito grande. Bom, vamos falar sobre local e data definida. O presidente da CBF trouxe essa confirmação. A seleção brasileira, a casa da seleção brasileira nessa próxima data FIFA de junho será em São Paulo. A seleção brasileira vai treinar no CT Doutor Joaquim Grava, que é o CT do Corinthians, e joga contra o Paraguai no dia 10 de junho no estádio da Neoquímica Arena. Então, confirmado para o torcedor aqui, né? O Brasil, que já teve ali algumas oportunidades, né, de jogar na Neoquímica Arena, teve também
na Copa de 2014, né, que foi ali o local de estreia da Copa do Mundo, né, o estádio foi palco da abertura da Copa do Mundo em 2014 diante da Croácia, né, onde foi 3 pontos, 3-1, dois gols de Neymar e também do Oscar. A seleção brasileira que já teve ali uma vitória sobre a Colômbia por 1-0 com gol de Lucas Paquetá. Então tem ali já o hábito de jogar na Neoquímica Arena. E no dia 5 de junho, a seleção brasileira enfrenta o Equador em Quito. Então primeiro em Quito, dia 5 de junho, depois dia 10 de junho na Neoquímica Arena em Itaquera. A gente vai acompanhar, você vai acompanhar tudo isso aqui no BTB Esportes. Então fique ligado, não é inscrito no canal, se inscreva, deixe o seu like. BTB Esportes em todos os lugares. Até o próximo vídeo. Valeu, torcedor brasileiro. Um abraço.